Olá! Hoje a nossa aula é sobre a durabilidade do tape. Então, como aumentar a durabilidade do tape? É um problema muito recorrente, né? Então, acaba sendo algo até constrangedor. Então, a gente aplicar o taping e no dia seguinte a paciente ligar falando que o taping soltou. Claro que é óbvio que a gente vai dar toda assistência para essa paciente, a gente vai lá, a gente reaplica o taping, mas é constrangedor. Até porque, né, eu não sei se vocês atuam só no pós-parto ou também atuam no pós-operatório de cirurgias plásticas. Porque às vezes também, a paciente do pós-operatório de cirurgias plásticas, né, e às vezes até do pós-parto, né, como eu dou a continuidade no atendimento, às vezes a pessoa do pós-parto não acontece com frequência. Na verdade, nunca aconteceu comigo, mas do pós-operatório de cirurgias plásticas acontece com frequência. A paciente, ela tira o tape. E aí depois ela fala pra gente que soltou só pra gente aplicar de novo. E dependendo da forma como você cobra essa aplicação, isso acaba sendo um problema, né? Então a gente tem que ter muita segurança da nossa aplicação para quando isso acontecer, a gente saber se a paciente está agindo de má fé, se ela está falando a verdade, porque é algo bem. Já aconteceu com muita frequência comigo, tá? Do pós-operatório, porque eu gosto muito do taping para fibrose. E às vezes a paciente ela já tá ali, já não tá usando a cinta mais, já quer colocar uma roupa mais curta, né, para mostrar o resultado da cirurgia. E às vezes o taping está atrapalhando. Então a gente aplica num dia, no dia seguinte elas tiram e depois querem aplicar de novo. Né? Hoje eu até melhorei a minha forma de cobrar para evitar esses tipos de problema, mas acontece. Né? Claro que do pós-parto não vai ser assim. Mas já é um alerta para vocês, né? Já fica aí de experiência para vocês que é algo que pode acontecer. E a gente sabe que tem marcas que vai aderir bem e tem marcas que não vai aderir bem. Eu oriento sempre usar a mesma marca, até pela questão de elasticidade, porque a elasticidade é diferente, tá? Então, tem marca que tem uma elasticidade maior, tem marca que tem uma elasticidade menor, e aí eu não consigo falar sem estar demonstrando com o tape na mão. Olha que loucura. Deixa eu pegar esse restinho aqui. Tem marcas que têm uma elasticidade melhor e outras não. E é importante você ter a noção da elasticidade para você ter o controle do tamanho que você vai colar. Né? Eu vejo que às vezes tem gente que orienta, você vai cortar 20 centímetros quando você quer 25 centímetros. Só que tem a questão do volume, a gente não vai estar aplicando o tape em uma superfície plana. Então tem a questão do volume, então tem uma série de questões que não dá para a gente ter uma precisão exata do tamanho que o taping vai ficar aplicado. Né? Então, quando a gente já tem experiência com determinada marca, isso fica mais fácil. Porque às vezes acontece da gente estar usando uma marca ali que a gente ainda não tem muita experiência, e aí ficar uma aplicação pequena ou ficar uma aplicação grande demais, porque isso muda, tá? Até vai ter um conteúdo no Instagram sobre isso logo, logo, que eu tive o capricho lá na plataforma já tem. Eu tive o capricho de aplicar várias marcas e várias cores de taping aqui na minha mesa e fotografar para vocês verem as diferenças dos tamanhos, né? Então não tem muito padrão. E então eu oriento, tá? Usar a mesma Fazer marca sempre, até por essa questão da elasticidade e também para você não ser pega de surpresa por um inconveniente desse, da tua paciente te ligar no dia seguinte e falar que o taping soltou, tá? Então,
Primeira dica é usar a mesma marca. Ah, mas eu quero mudar a marca, eu quero conhecer outras marcas. Ótimo. Mas antes de aplicar na paciente, aplique em você. Aplique no marido, aplique numa pessoa próxima, tá? Mas aplique em alguém antes de aplicar na paciente, tá? Tudo, 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 tudo. Antes de vocês fazerem nas pacientes, façam em vocês. Para vocês saberem o que vai acontecer, o que a paciente vai sentir, né? Para não ter nenhuma surpresa desagradável, tá? Então, isso é muito importante. E marca a mesma coisa, né? Igual falei para vocês que eu recebi essas marcas. Tô aqui com a barriga cheia de taping. Por quê? Porque eu tô testando, né? Ontem, e tem um dos tapings que eu recebi, que a promessa dele é reter menos água, né? Então, o tecido absorver menos água. Ontem eu fiquei muito tentada a usar ele pela primeira vez na paciente que eu atendi. Mas eu me controlei e não usei. Por quê? Porque eu não tinha testado ele em mim ainda, né? Porque se, e eu acredito que é uma aderência muito grande, ia machucar a pele da minha paciente, tá? Então, essa é a dica, tá? Então, testem em vocês antes de testar na paciente. E uma coisa muito importante é esse conhecimento da marca, né? E não julgar a marca por ser marca ruim ou marca boa, de acordo com a aderência dessa cola, tá? E outra coisa mais importante ainda, a nossa experiência de pós-operatório, de pós-parto, não é a mesma experiência do profissional que trabalha com taping para desportiva, que trabalha com taping para fono, tá? Não é a mesma experiência. Por exemplo, né, eu tenho uma amiga que trabalha na desportiva e às vezes já aconteceu, a gente já trabalhou juntas num espaço e às vezes já aconteceu de eu precisar pedir taping para ela e ela falar assim, ó, tá ali em tal armário, assim, 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 mas não pega o camuflado. Não pega o camuflado. Aí eu, por quê? Ela falou, porque pra você não vai dar certo. Porque ela já sabe, entendeu? O camuflado tem uma aderência maior. Ele vai aderir mais. Então, pra mim, já não é interessante. Entendem? E então, tipo assim, não é porque uma marca adere muito que ela vai ser melhor, né? Eu sempre mostro, eu sempre falo de uma marca que é toda marca é hipoalergênica, mas essa marca faz a propaganda dela ser hipoalergênica e para ela ser para pele sensível, né? Eu tenho até vídeo, lá na plataforma tem vídeo. Acho que no Instagram eu já postei também. Vídeo deu retirando o taping dessa marca. Não é pra gente, né? É uma marca que promete ser para o paciente de pós-operatório, mas não é para o paciente do pós-operatório, tá? Então isso é muito importante. Então não é porque uma marca ela tem uma aderência boa, ela é considerada boa, que vai ser a marca mais adequada para gente, né? Da mesma maneira que não existe a marca ruim, não existe a marca ruim, né? Igual essa marca aqui, né? Eu até coloquei lá no Instagram, não sei se vocês acompanharam, mas é unânime o quanto as pessoas não gostam dela. Fala que solta rápido, tudo mais, né? Mas pro facial que a pessoa aplica hoje, dorme, tira no dia seguinte, tem que ser assim, né? Igual quando eu dou o curso presencial, que vai fazer várias práticas, principalmente do pós-parto, que as práticas acabam sendo só no abdômen, aplica, tira, tem que ser uma marca que solta mais fácil, entendem? Então, assim, o que a gente precisa entender é que para cada necessidade tem a marca que é melhor, né? Igual essas que aderem muito, não é legal fazer o contensivo com elas. Mas o polvo, por exemplo, que é um corte que ele vai soltar mais rápido, é super adequada, tá? Então não é ruim de tudo. Não é ruim de tudo.
E é isso que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade, e eu percebo que tem muita dificuldade de passar, né, essa experiência. Porque as pessoas querem muito, assim, uma verdade absoluta, uma receita de bolo. E a gente que tá ali na prática, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem vários fatores. E até hoje a gente está aprendendo. Até hoje eu estou aprendendo e até hoje eu me surpreendo com taping. Eu trabalho com taping já vai fazer 15 anos. E até hoje eu aprendo, até hoje eu me surpreendo, né? Eu coloquei lá no Instagram e eu vou contar aqui para vocês hoje. Teve um dos fatores que eu selecionei para falar aqui que eu descobri agora. Descobri agora testando essas marcas. Então, assim, a gente nunca vai saber tudo e tem muita coisa que é do dia a dia, que é a experiência. E é isso que faz diferença, né? E é isso que faz vocês saírem na frente. Por quê? Porque quando você sabe, você já se antecipa ao problema. Porque você não vai deixar aquele problema acontecer, entendeu? É... Pri, comecei a usar o taping depois do curso que fiz com você em 2015. Olha aí, você também está entregando sua idade. Tá vendo? Não sou só eu que entrego minha idade, você também entregou a sua. Então, vocês viram, em 2015, eu já dava aula de tape. E sempre quando eu. Ai, se tiver foto, você me manda. Porque o primeiro registro que eu encontrei de aula de tape foi em 2016. Me manda. Até na aula que eu fiz, eu quis colocar. Aí eu acho que tem câmera digital que eu salvei em alguma pasta. Preciso procurar. É... era curso corporal, eu falei sobre tape. Não, gente, o taping. E assim, vocês usa para tudo, 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 tudo. Eu não consigo no pós-operatório, no começo, como não era muito aceito, então tinha paciente que usava, tinha paciente que não usava. Depois eu não conseguia mais não usar, porque a diferença das pacientes é muito gritante, muito gritante. E ver eu passei por duas fases agora, né? Por dois momentos. O primeiro momento foi de uma felicidade muito grande e de uma gratidão muito grande por as pacientes estarem procurando o taping. Porque eu enfrentei toda a dificuldade que foi explicar sobre o taping, ter que fazer entre aspas, convencimento da paciente sobre a importância do taping. Então, era muito difícil, né? Porque as pessoas não conheciam, os médicos não aceitavam. Então, era muito, muito, muito difícil. E hoje, a paciente está mandando um WhatsApp perguntando assim: você aplica o taping? Papum. E pagando, né? Pagando, tipo, valorizando muito a aplicação do pós-parto. Então, isso para mim hoje, né, tá sendo. Só que por outro lado, ver o tanto que banalizou e o tanto que as pessoas estão usando sem responsabilidade, tipo, me deixou muito triste, sabe? Me deixa muito triste. Outro dia eu caí na besteira de entrar no TikTok. Que arrependimento! Mas ao mesmo tempo foi o que me acendeu a luzinha de começar a fazer essas aulas para vocês. Por quê? Porque se a gente não tiver esse senso de responsabilidade, logo, logo, ninguém mais vai querer o tape. Porque é tanta complicação acontecendo, é tanto absurdo na internet e as pessoas copiando, né? Igual essa semana uma aluna, ela fez uma aplicação e ela me marcou no Instagram. E aí não tá certa a aplicação dela. E aí eu falei assim, quem te ensinou isso? Porque não fui eu. Ela falou, eu mesma. Então, tipo assim, baseado em quê, por quê, pra quê? Sabe? Então tem que ter raciocínio, tudo tem que ter raciocínio. E aí, essa questão, né, desse aumento muito grande, tudo que tem um aumento muito grande, leva a um comércio muito grande. Então, gente, até um dos motivos, né, de eu estar agarrada na Temax
É porque quando eu comecei a trabalhar, não tinha opção de marca. Não tinha. Hoje é um negócio absurdo. Um negócio absurdo. A quantidade de marcas que tem. E isso por um lado é bom, mas por um lado é ruim. Por quê? Porque tem um apelo. Ah, então, tipo assim, eu tô vendendo essa aqui mais caro porque ela é hipoalergênica. Não, todas são hipoalergênicas. Não existe alergia de tape. Então, tem um abuso, sabe? E eu não gosto disso. Não, não gosto. E aí quero bem assim, tipo, abrir o olho de vocês, alertar vocês, principalmente sobre isso, sobre esses abusos que a gente vê, sobre essas irresponsabilidades que tem. E a gente tem que estar preparado para conversar com a paciente, para explicar para a paciente, né? Então, o primeiro ponto é a marca, tá? Vai ter marcas que vão soltar mais fácil. Vão ter marcas que vai aderir muito, só que aí já é demais para nossa paciente do pós-imediato, que aí não é o adequado. Então, é encontrar uma marca que fica ali no meio termo, que tem uma aderência ok, que não vai soltar no dia seguinte, mas que também não vai ser uma retirada difícil, não vai machucar a pele da paciente na retirada, né? Eu uso a Temax, estou pegando os nomes das marcas que vocês usam, depois vocês vão me mandando, para eu testar e preparar uma aula que a gente só vai falar sobre marca. Só que mais importante do que a marca é o tipo da pele. Tá? O tipo da pele faz uma diferença muito grande. Peles secas aderem mais o taping. Peles oleosas aderem menos o taping, certo? Então, essa marca aqui, que é uma marca que solta rápido, numa pele seca, ela adere absurdamente. Foi a marca que eu usei no meu pós-parto todo. Foi a marca que eu postei lá no Instagram e perguntei para vocês. É essa marca aqui, tá? E aí, numa pele oleosa, pode ser, tipo assim, a marca que adere muito. Ela não vai durar os 7 dias. Ela não, nem às vezes nem necessariamente vai durar os 5 dias. Tá? Então, essa questão da pele faz muita diferença. Muita, muita, muita diferença. E a pele seca tem que tomar muito cuidado, porque se eu usar uma marca que adere muito numa pele seca, eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Se eu usar uma marca que adere pouco numa pele oleosa, não vou nem conseguir colar no dia. E aí as pessoas acabam falando como se fosse errado, entende? E afirmando algumas coisas como que se tivesse que fazer tudo sempre. Um exemplo, o creme barreira. Vocês não precisam gastar dinheiro com creme barreira. Ah, mas eu gosto de usar porque eu acho que agrega valor ao meu tratamento. Ok, pode usar, né? Você está cobrando para isso? Você acha que realmente faz diferença? Enfim, tem gente que quer aumentar o tempo da sessão. Como é uma aplicação rápida, tem gente que quer dar uma enfeitada ali para justificar o preço. Mas o preço, ele não está no seu tempo, entendeu? O preço está no seu conhecimento, na sua experiência. E aí eu já ouvi muita gente que teve problema com creme barreira. Enfim, existe a indicação para o creme barreira. Existe a indicação. Mas não necessariamente precisa ser um produto específico. Você pode pegar qualquer creme e fazer uma barreira na pele. A ideia é fazer só a proteção. Só fazer a proteção. Então, se a pele está muito seca, muito desidratada e você está usando uma marca que adere bem, então eu aconselho fazer o uso de um creme barreira. Lógico que é uma sujadinha só, né? Suja a sua mão e passa na pele da cliente, porque senão é óbvio que o taping também não vai aderir. Então é bem pouquinho.
Mas existe a indicação, tá? Da mesma maneira que a higienização. A higienização vai auxiliar muito na durabilidade do tape, certo? Certo. Então é importante fazer a higienização. Pode fazer com clorexidina, pode fazer com antisséptico, pode fazer com álcool também. Se fizer com álcool, muito cuidado em esperar a pele secar antes de aplicar o taping, né? Porque às vezes passa ali uma quantidade exagerada, esse álcool nem evaporou e você já oclui ali o taping. Então, se usar álcool, muito cuidado com isso. Aplicou uma quantidade pequena, depois deixa secar e aplica o tape, né? Então, tipo assim, o que vocês podem fazer? Higieniza, vai lá, corta o taping, é o tempo suficiente para a pele secar e depois vocês aplicam. Só que vocês só vão higienizar a pele se for uma pele que estiver oleosa ou se vocês estiverem usando um taping. Ah, eu comprei o taping, eu apliquei em mim, eu testei em mim, eu vi que a durabilidade dele não é legal. Né? Tem a referência de como é a sua pele, do quanto o taping dura na sua pele, né? Importante isso, ter essa referência. Apliquei em mim, achei que o taping não durou o que eu gostaria que durasse. Aí você higieniza a pele da sua paciente, tá? Para esse taping durar mais. Já comprei ele mesmo, né? Tô com ele aqui, vou usar. Sei lá, a paciente me ligou, me pegou desprevenida, é o que eu tenho. Higieniza a pele, aplica o tape. O taping vai durar. Tá? Vai aumentar a durabilidade do taping. Só que, imagina, se eu tenho uma pele seca, se eu tenho um taping que a durabilidade dele, a aderência dele, a cola dele é uma cola que adere muito, e eu uso esse taping numa pele, higienizo uma pele seca e aplico um taping que adere muito. Eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Então, vocês viram que assim, não dá para pegar um ponto e levar e generalizar isso. Ai, mas eu vi fulano ensinando assim. Eu vi ciclano ensinando assim. Eu vi não sei quem fazendo assim. Minha amiga faz assado. Olha quantos fatores a gente tem. Tipo de pele, tipo da cola do tape, como é esse tape, higienização ou não higienização. Então são muitos fatores para a gente pegar algo e fazer daquilo generalizar. Entende? É isso que eu não gosto. E eu entendo que, às vezes, para ensinar, é mais simples, é mais fácil generalizar. Só que a minha função como professora e como profissional, como colega que dispõe a compartilhar um conhecimento, eu também me disponho a compartilhar a experiência. Às vezes pode ficar confuso, porque vocês podem sair com a sensação que não aprenderam. Pode, eu sei disso. Mas é minha obrigação compartilhar minha experiência. Porque a minha experiência vai fazer mais diferença para vocês do que o meu conhecimento. Porque eu chegar e falar assim, olha, essa marca aqui, né? Essa marca aqui, ela é ótima. Esse creme barreira aqui é ótimo. Então vamos higienizar a pele, fazer um protocolo. Vamos higienizar a pele, vamos aplicar o creme barreira, vamos aplicar esse tape. Ah, tá tendo problema para retirar? Tá machucando a pele para retirar? Vamos usar o creme para retirar. Olha que simples. Mas o que vai diferenciar um profissional bom, um profissional diferente, né? O que vai fazer a diferença vai ser a experiência desse profissional. Vai ser não fazer remendo. É entender o porquê. Ah, deu problema na retirada. Por que deu problema na retirada? É isso que eu quero fazer vocês pensarem. O porquê. Porque não adianta nada. Ah, deu problema na retirada, eu vou usar o produto para retirar. Ah, deu problema, deu bolha, eu vou usar o produto para prevenir bolha. A Tati tá aí falando que trabalha com tape desde 2015, quando fez o curso comigo. Tinha tudo isso que tem hoje?
A gente ouvia falar de problema com taping? Quem é mais velha aí também coloca aí no chat. A gente nunca ouviu falar de problema com taping. Nunca! Nunca, 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 nunca. E por que que hoje tem esse monte de problema? Vocês já pararam para pensar nisso? Não existia nada disso, não tinha problema. Agora tem esse monte de coisa e tem um monte de problema. O problema está onde? O problema está no excesso de opções, né? Concordo nisso. O problema está na irresponsabilidade muito profissional. O problema está no Instagram, né? Que ensina, que a pessoa acha que aprende pelo Instagram. E aí ninguém pensa. Ninguém pensa. Ah, o porquê? Então vamos corrigir. Falei para vocês, eu tô aprendendo até hoje. Tô aprendendo até hoje. Uma coisa que eu não abro mão é do suporte dos meus cursos. Por quê? Porque é onde eu aprendo. É onde eu aprendo. Vocês concordam que tem o melhor lugar para eu aprender é lá? Ah, eu tenho na minha clínica, eu tenho minha experiência, só que lá eu faço certo. Como que eu vou saber o errado? Como que eu vou saber o que todo mundo tá fazendo? Porque lá eu faço certo. E aí é óbvio que a amostragem de pacientes, quando eu dou o suporte, isso aumenta muito, né? Porque são os meus pacientes, são os pacientes da clínica, mais os pacientes de vocês. Então, vocês concordam que a minha experiência, ela é multiplicada? Né? Então, é uma coisa que eu faço muita questão, né? Então, vamos lá. Recapitulando, a gente já falou da marca, já falou do tipo de pele, da higienização, o que influencia também, que eu citei muito rápido, mas eu vou deixar claro aqui, é a questão do corte, né? Do tipo de corte. Então, se eu uso um corte largo, ele vai durar mais do que um corte polvo, por exemplo, né? Um corte web, ele vai durar mais do que um corte polvo. Então, quanto mais larga for a minha extremidade, melhora a durabilidade desse tape, tá? Então, muitas vezes eu uso o web, né? Eu tenho até uma aula, depois se vocês quiserem, vocês me pedem que eu mando para vocês, que eu fiz da minha gestação. E aí eu não dava muito valor para o web. E na minha gestação, eu enchei muito e passei a dar muito valor para o web. Muito, 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 muito. Então, tipo, eu acho que dependendo do tipo de inchaço, o web ele é muito melhor. E aí eu passei a usar mais o web depois da minha gestação. E aí ele tem esse ponto, essa vantagem, que a durabilidade dele também é melhor que a durabilidade do polvo, né? Mas não é um problema. Por quê? Porque a gente tem recursos, a gente tem marcas que vai durar mais, que eu posso usar o polvo e ter uma durabilidade boa. Só que não vai ser a mesma marca que eu vou usar o contensivo. Entende? Vocês viram como vai tendo variável? Como vai tendo variável e como fica confuso? Né? Mas eu tenho certeza que vocês estão anotando tudinho aí. Depois eu vou fazer um resumo também e mando para vocês, tá? Um outro fator, o calor, tá? O calor ativa a cola. Então, se eu tenho um tape que ele já tem uma aderência grande, a cola adere bem, e eu deixei esse tape exposto ao calor, essa cola vai estar mais ativa ainda. E isso pode me trazer um problema na aplicação, né? É uma coisa que a gente sabe, mas às vezes na prática a gente não dá importância. Por que que eu passei a dar mais importância nisso? Porque teve um período no grupo em que estava tendo muito problema com bolha, e todo mundo fazendo tudo certinho. Mas, o que foi o ponto em comum de todas? Comprando tape na Shopee. E aí, é claro que tem lojas super confiáveis lá na Shopee, mas tem também a questão da procedência do taping, né? Esse aqui que eu falei para vocês, né? Que veio dessa maneira. E aí, aqui dentro, tipo, esse cor da pele, péssimo, não tem elasticidade nenhuma.
Só que o rosa, tá no outro pacote que eu comprei. O rosa, ele tá com uma qualidade superior do que normalmente é. Então vocês percebem que não tem controle de qualidade? Não tem controle de qualidade nenhum. E aí você tem que contar com a sorte. Só que às vezes, numa dessa de contar com a sorte, você coloca a pele da sua paciente em risco, tá? E aí, se esse tape não foi armazenado corretamente, ó, isso aqui é até difícil tirar o papel, ó. Se ele não foi armazenado corretamente, porque não tem elasticidade. Se ele não foi armazenado corretamente, o que que vai acontecer? Problema. Ó, aqui que duro. Não sai nem o papel. Tá? Então, sempre, gente, compre de fornecedor confiável, tá? Compra de quem vocês conhecem, de quem tem confiança. Não é uma diferença de preço absurda, não é um negócio caro, é um negócio que a gente consegue ter uma margem de lucro muito grande, né? Muito grande. Então, vale a pena, tá? Vale a pena. Agora, tem ali uma loja da Shopee que eu conheço, enfim, né? Seja confiável. Seja confiável. Essa marca aqui, eu compro aleatório no Mercado Livre, tá? Por quê? Não vou usar em paciente, né? É o que igual esse aqui, não desperdício ter Max demonstrando aqui para vocês. Eu não consigo dar aula sem estar com tape na mão. Então, então eu compro essa, né? É por isso, entendeu? E também pela questão do facial, como eu falei para vocês, mas eu sei, não tá legal, não vou usar, né? E sempre eu testo em mim antes. Nunca vou aplicar no paciente sem ter testado, sem ter visto como tá, né? Isso é importante, porque às vezes vem uns lotes que não tá adequado. E aí, né, ficou muito exposto ao calor, vai aderir mais e pode dar problema. Quem tem o hábito de repente, deixar o taping dentro do carro e o carro ficar no sol, pode ter problema também, né? Então, às vezes, você deixou o carro ali no sol, atende domiciliar, deixou o taping dentro do carro, e aí chega para aplicar, atender a paciente, né? Então, esse é um problema, tá? Outra coisa que ajuda muito na aderência do taping é a fricção, né? Então eu aplico o taping e aí eu vou friccionar. E aí, por que esse é um ponto que ajuda na aderência? Justamente porque se eu estou friccionando, é calor ali. Então, o objetivo da fricção é ativar a cola. Então, sempre depois de aplicar, fricciona, principalmente as extremidades, tá? Principalmente as extremidades, para melhorar a durabilidade. E aí vocês podem fazer com o próprio papel, tá? Que às vezes a mão a gente acaba batendo e descola na pontinha, se não tiver cuidado. Tá? Então, vocês podem fazer com o próprio papel também. E aí, o outro ponto, que é o que todo mundo falou quando eu abri a caixinha lá no Instagram, que é a aplicação, né? Com certeza a aplicação faz diferença, né? Não é o determinante, mas faz diferença. Porque vocês viram aqui a hora que eu apliquei, eu não tenho contato com a cola, tá? Não tenho contato com a cola. E aí, até por isso tem que ter uma marca legal, porque se eu tiver dificuldade de tirar o papel, igual teve aqui, às vezes eu vou pôr a mão aqui, às vezes na hora de eu esticar esse taping vai dobrar, e aí vai ficar taping com taping aqui, ó. Ele faz isso aqui, aí eu vou tirar. A hora que eu tiro, aqui onde um ficou grudado no outro, já perdeu um pouquinho da aderência. Isso tudo vai comprometer a minha aplicação, tá? Então, assim, colei o taping, ficou alguma dobrinha que eu não consegui corrigir. Taping colado, descolou, nunca mais vai colar. Nunca mais vai colar, tá? Então, encostei a minha mão no taping, isso já vai fazer com que perde um pouco da aderência, tá? Então, uma boa aplicação, pensando, não vou falar agora das outras complicações, tá?
mas pensando só na questão da aderência, é não ter contato. Não ter contato. Ah, mas se você vai aplicar, quando a gente aplica assim, é fácil, né? A gente segura na extremidade, aplica e tudo certo. Mas e quando vai aplicar a base primeiro? Mesma coisa, tá? Eu vou tirar o papel quando já vou tirando o papel e já vou colando, tá? Não preciso ter contato com o taping. E a aplicação do taping é algo que parece ser muito fácil, né? Então, se você vê uma pessoa aplicando, é muito fácil. Só que a hora que você vai pegar para aplicar, você encontra dificuldade. É muito engraçado isso. Todo mundo fala isso. Fala, nossa, eu achei que fosse mais fácil. A hora que eu vi você aplicando, parece que é tão fácil. Mas a hora de aplicar, eu encontrei dificuldade. E isso é normal, tá? Por isso que é a prática. E eu falo que graças à pandemia, né? Porque foi na pandemia que eu comecei a dar aula online do taping, foi que também melhorou muito a minha didática do taping e de tudo, né? Porque quando a gente está presencial, a gente acaba não sendo tão detalhista. Porque você está aqui na minha frente, eu estou aplicando, eu estou te mostrando, você está vendo. E no online a gente precisa explicar muito bem. Você aí do outro lado precisa entender muito bem. Eu tenho que ser muito, 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 muito detalhista. E realmente passar tudo. Passar tudo. Todos os cuidados, às vezes coisa que é detalhe, que é imperceptível, faz a diferença. E esse é o ponto da vantagem do online, porque a gente consegue isso. No presencial, às vezes a gente acaba nem descobrindo, porque, tipo, aplicou. Eu coloquei a mão, porque eu ponho a mão e eu consigo ver se está correto. Vi que está correto, então às vezes eu nem me prendo a muito detalhe, porque eu já vi a pessoa aplicando, já vi que aplicou correto. Agora no online, não. Né? Então tem que ter muito detalhe, tem que ter tudo muito minucioso, assim. E graças à pandemia, né, que eu comecei o online, que aí eu consegui isso. E aí faz muita diferença para mim hoje, na minha prática, faz muita diferença no curso presencial, esses detalhes, porque é coisa que às vezes passa desapercebido, sabe? E faz diferença, faz muita diferença. Tá, então, né, a aplicação, óbvio que é um ponto, não ter esse contato com a cola, teve contato, já não vai aderir legal, tá? E um outro ponto é a orientação ao paciente. Orientar o paciente. Esses dias aconteceu até uma coisa engraçada comigo. O meu marido, eu já mostrei foto dele para vocês que eu apliquei no queloide. E ele teve hiperpigmentação da aplicação do tape. Desde então, ele nunca mais quis aplicar, também não fiz muita questão de aplicar nele. E uma outra paciente minha, que ele é oriental, uma outra paciente oriental também teve. É, E aí, esses dias ele quis aplicar o taping. E, tipo assim, ele tá cansado de me ver com taping. Eu só falo de taping. E ele quis aplicar, eu apliquei nele, na lombar. E tá. E aí, outro dia eu perguntei, eu falei, e aí o tape, como tá, tal? Ele, eu tirei pra tomar banho. Eu falei, como assim? Tirei pra tomar banho. Então, assim, eu não dei a informação pra ele, eu não orientei ele sobre o cuidado com o tape. Ele não tem obrigação de saber, entende? Marido já não entende muito o que a gente fala. Quando a gente ainda não orienta, ele tirou o tape pra tomar banho. E aí, esse é um ponto que às vezes eu falo que quem tem menos experiência erra mais do que quem tem muita experiência. E é uma coisa que na clínica eu me policio muito, eu fico muito atenta. Por quê? Porque a orientação ao paciente é onde a gente peca. Eu percebo que eu também peco nisso. Porque às vezes a gente está repetindo, falando muito a mesma coisa sempre, né? Imagina a quantidade de paciente que a gente atende, o quanto eu falo de taping, e quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tem experiência, pequenos detalhes vão ficando mais imperceptíveis. E aí eu já considero que não é importante eu falar, porque o que tá óbvio para mim, eu acho que tá para o outro. E não. Então, tipo, todo mundo sabe o que é taping. Todo mundo sabe o cuidado que tem que ter com o taping.
né? A gente tem que falar. E às vezes a gente erra nisso. E às vezes, numa falta de orientação, a gente acaba tendo um problema, tá? Por um descuido na orientação. Tem até um caso clínico que eu compartilhei lá no curso, que foi um problema, né? Eu recebi, mesmo falando, uma das orientações por WhatsApp. Perfeito. Por quê? Porque às vezes, principalmente a paciente do pós-parto, naquele momento ali no hospital, é tanta informação que ela recebe que por mais que você fale, ela não absorve. Então tem que mandar também, né? E aí sempre deixa anotado para vocês entrarem em contato com elas, para lembrar da retirada, para orientar a retirada quando estiver mais próximo também, né? Isso é muito importante. Eu compartilhei um caso lá no curso, de uma paciente que teve complicação por falta de orientação minha da retirada. E eu fotografei e mostrei lá no curso. Vocês acreditam que teve uma aluna que me criticou e cancelou o curso, porque onde já se viu no curso tá mostrando um erro e uma complicação. Eu falei, olha, eu aceito a sua crítica, eu agradeço, mas seria muito fácil para mim eu dar aula e eu contar só o que é bom, só o lado bom. Para você também é muito mais fácil você ouvir. Só que, primeiro, a gente aprende muito mais com os erros, né? E aí é melhor vocês aprenderem com o meu erro do que aprender com o erro de vocês, não é? E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você está preparado para todos os resultados serem maravilhosos, para todas as pacientes ficarem super satisfeitas, é muito fácil. E agora, aquele 5% de paciente, às vezes até 10 ou até 20% de paciente, que vai ficar incomodada com o taping, que vai querer tirar o taping, que não vai gostar. E aí? Vocês sabiam que são esses 20% de paciente que vai falar mal de você? Esses 80% que ficou satisfeito vai contar ali para duas, três. Esses 20% que ficarem satisfeitos vai contar para 10. Então, uma propaganda negativa faz assim, ó, pulveriza, né? Agora, um elogio, a gente é assim. A gente presta atenção, tipo, uma coisa boa que acontece com você, para quantas pessoas você conta? Agora, uma coisa ruim, para quantas pessoas você conta? Observa, gente. A gente é assim. E as pacientes são assim. Então, a gente tem que estar preparada, que é o diferencial, é para essa porcentagem que não vai dar bom. Eu compartilhei também minha experiência no pós-parto. Eu não gostei. De imediato, eu fui a paciente chata. E eu falei, gente, como assim? Todas as pacientes adoram, todas as pacientes falam que faz muita diferença, todas as alunas estão tendo resultados maravilhosos. Justo eu, não tô gostando dessa porcaria aqui colada em mim? Como isso? Entendeu? Aí tem a explicação também, tem o porquê, né? E aí, por isso a importância também de deixar a paciente sem o taping, para ela sentir como é ficar sem, né? Então, isso que faz diferença. Por quê? Porque você consegue explicar para a minoria o porquê está acontecendo aquilo, o que fazer para evitar. Porque receber elogio é fácil. A paciente te manda, ai, foi ótimo, não. Agora a paciente te manda mensagem, fala assim, tá ruim, não gostei, aconteceu isso, tá acontecendo assim. Você tem que estar preparada para essa paciente, não é para a paciente que vai te elogiar. Vocês concordam comigo? Tá? Então, só uma recapitulação geral, e aí eu já vou ler as perguntas de vocês e o que vocês comentaram aí, tá? Então, resumão. Primeiro ponto. Marca
o mais importante de todos: tipo da pele, higienização, calor, fricção, o corte, o tipo do corte, se é o polvo, se é o I, a largura, né? A aplicação, esse cuidado de não encostar o dedo na cola, a orientação ao paciente, tá? Então, se tiver um taping que adere muito, não usar secador. Se tiver um taping que solta fácil, usar secador. Na hora de secar, bater a toalha assim, né? Na hora de tomar banho, nunca fazer o movimento de fora para dentro, sempre de dentro para fora, para ir melhorando essa aderência, tá? Essas são as orientações. Falei, não falei qual que era a orientação, né? As principais são essas, tá? E, por último, que eu falei, que eu descobri essa semana, que tinha acontecido recentemente com uma aluna lá no grupo, que ela, a mesma marca que ela sempre usa, a pele da paciente limpa e o taping soltou no dia seguinte. E aí investiguei um monte de coisa, porque vocês vão perceber que é assim, né? Vocês já não perceberam. Sempre quando vocês fazem uma pergunta para mim, na maioria das vezes eu faço outra pergunta, para tentar entender realmente o que está acontecendo para eu conseguir ajudar melhor, né? E aí fui fazendo um monte de pergunta para ela, fui investigando. É como se eu estivesse conversando com a minha paciente para tentar entender exatamente o que aconteceu. É, E aí, aparentemente, não tinha, tá? Não tinha o que justificava ter acontecido isso. E aí me deu um clique. Eu falei assim: a paciente usou óleo de banho? Porque às vezes a gente está na época do ano que é muito seco, né? Então, se a paciente usou o óleo de banho, então, tipo, usou no dia anterior, né? Às vezes não dá para perceber, só vai perceber que tá uma pele hidratada, mas esse óleo de banho tá fazendo uma barreira ali que tá impedindo o taping de colar. Aí a paciente falou que não, tal. Eu falei, mas a paciente, tipo assim, não tinha feito o uso do óleo naquele dia, tal, mas às vezes fez antes. E ela, não, tá? E aí aconteceu comigo. Tá? Eu usei o óleo de banho semana passada, tipo, final de semana. Não usei domingo, então, teoricamente, segunda-feira minha pele tava limpa, né? Sem ter nenhuma barreira, e o tape não colou. Mesmo eu não tendo usado óleo de banho na véspera, e tomei banho. Mas os dias anteriores que eu usei, o óleo, ele né? A função do óleo é formar uma barreira. E ele forma essa barreira, tá? Então, às vezes, o uso contínuo do óleo vai formando essa barreira na pele que pode impedir o taping de colar, tá? Então, foi isso que eu descobri essa semana, tá? Fazendo uso do óleo, não é um óleo, é tipo até aquele sabonete em óleo, é tipo isso. Mas é óleo, tá? Então forma essa película, forma essa barreira na pele que não deixou o taping aderir bem. E aí foi engraçado que teve lugares que aderiu, teve lugares que não aderiu, tava estranha a aplicação. E como eu tava testando a marca, eu tava achando que era da marca. E aí depois eu me toquei disso. Tá, aí tomei banho, passei bucho, limpei, aí higienizei a pele e aí eu apliquei, tá? Então, assim, é um alerta que eu faço, por quê? Porque às vezes, nessa época, as pessoas usam muito e só não vai usar na véspera, tá? E gestante geralmente usa óleo durante toda a gravidez. Exatamente, né? Só que assim, quando a gente tá aplicando na gestante, a gente tem que ter esse cuidado. Só que normalmente no pós-parto, não, porque, né, como ela ficou no hospital, tal, então essa pele tende a ficar um pouco mais desidratada. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta, né? Tem que ter atenção, porque tem pessoas que têm o hábito e não conseguem ficar sem. E às vezes a gente não se atenta a isso, né? Porque, tipo assim, eu nunca imaginei que mesmo o que usou há 2 dias atrás, né, que tava no uso frequente, ainda tinha resíduo na pele, tá? Então, aí, mais uma situação que é interessante fazer a higienização.
tá? Vou ler as perguntas agora de vocês, tá? O coçar pós alguns dias de aplicação. Não foram muitas, mas algumas pacientes relataram isso após uns 3 dias de uso. Se a paciente, tipo assim, se foi no pós-parto, né? Às vezes no pós-parto, pode ter a reação alérgica da medicação da anestesia. Foi o que aconteceu comigo, tá? No pós-operatório de cirurgias plásticas, sabe quando as avós falam que tá cicatrizando? Ah, tá coçando porque tá cicatrizando? Isso também, tá? Então, no pós-operatório de cirurgias plásticas, às vezes a pessoa tá sentindo muita coceira, mas não é do taping. É da fase que ela tá ali do reparo tecidual e dá essa coceira, que é esse conhecimento de avó, que elas já falavam e realmente acontece, tá? Dependendo da aplicação que você fez, a gente tem o objetivo de aumento da vascularização. Principalmente uma aplicação muscular, uma aplicação para dor, né? Tem essa questão do aumento da vascularização. E aí, no aumento da vascularização, dá essa coceirinha, tá? Não é nada insuportável, é tranquilo. Uma outra coisa, tem muita gente que considera a cromoterapia para aplicação do tape. Então, quando usar em situações crônicas e quando a gente quer o aumento da vascularização, usar a cor quente, tipo vermelho. Quando tem uma inflamação, usar o azul para diminuir o calor daquela inflamação, né? Então, a cor fria para tirar o calor. É, eu, particularmente, no livro do Kenzo, ele fala isso, né? Que algumas pessoas usam na cromoterapia, porque o tape ele é uma técnica chinesa, né? O Kenzo acho que era japonês, não era? As fábricas do tape, a maioria é China, o tape vem da China. A Temax é da Coreia, por isso que é um pouquinho diferente. Então, tem essa questão da cromoterapia. Eu nunca levei muito a sério. Apesar de gostar muito dessa parte, eu acabei nunca levando muito a sério. Mas teve uma época, eu até já contei isso, que eu tava usando o vermelho. Tava usando o vermelho e muita paciente relatando coceira, relatando coceira, relatando coceira. E tipo assim, era uma época que eu tava atendendo muita paciente com aderência de cesárea, esterectomia. Então, tava com muita paciente assim. E aí elas estavam em tratamento, já tinha feito uso do tape e nunca tinha relatado uma coceira desse jeito. O que aconteceu é que todas estavam. Eu estava usando vermelho. Oh, peraí. Todas eu estava usando o vermelho. Ai, gente. Alguém ligou a câmera e eu sumi aqui. Aí, como eu tô gravando, depois. Pronto, agora voltou. É, Então, a questão da coceira é isso. Então, tipo, eu não uso mais o vermelho por causa disso. É um bom sinal? É positivo? É. Só que às vezes a paciente pode ficar desconfortável, achar como alergia, ela pode se machucar coçando, tá? Então, não é legal. Olha lá, a Priscila falando que usa muito para tudo na clínica e acho que agrega um valor imenso nos procedimentos. Agrega muito valor, tá? A Luciane falou da marca Multilaser, tá na minha listinha para eu testar ela. Depois me mandem as marcas para eu testar, tá? Algumas pacientes ficam pipocando, mas não é alergia. Não tive nas minhas, mas já ouvi pacientes falando, tirou porque coçou muito e apareceu umas bolinhas vermelhas na pele. Essas bolinhas vermelhas na pele pode ser a pele estava muito seca, tá? Ou normalmente mais comum é quando a paciente demora para retirar, tá? Porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais aplicando no hospital.
e acaba depois não dando assistência para essa paciente, né? Às vezes tem até próprio profissional do médico, do cirurgião plástico que aplica e depois não acompanha essa paciente, não orienta a retirada, não explica que tem que retirar com 7 dias, e enquanto o taping está colado, a paciente vai ficando. E se o taping fica mais, ele dá essas bolinhas, não é legal, tá? É de 5 a 7 dias a ação do taping, depois disso ele não tem mais ação. Eu me dava muito bem com a Active, por quase 7 anos usava ela, mas mudou muito, está desfiando muito e não aderindo bem. Sabe que, sabe que a Active, não sei se é assim que fala, mas enfim, eu até já comentei isso em algumas aulas. Eu tenho vontade de comprar uma caixa inteira dela, sabe? De tipo de várias cores diferentes para eu testar todas, porque eu percebo muito isso na Active, tipo uma falta de padrão. Uma falta de padrão. Então tem cores que solta muito fácil, tem cores que adere demais, que tem até que tomar cuidado, e tem cores que eu acho ok, entendeu? Então, tipo, eu nunca sei. Então, não é uma marca que eu não uso por causa disso, e eu percebo também essa questão de desfiar. Às vezes desfia, às vezes não desfia. Então, eu percebo essa falta de padrão nela. Tem uma paciente com a pele muito oleosa e nem a Temax adere. Higieniza, álcool, tá? Higieniza bastante, álcool. Procura usar, não sei se é paciente de ortopedia, mas tipo, se for, procura usar é, as camufladas, sabe aquelas cores camufladas? Porque elas aderem mais. A Gabi falou do Cavolim, né? Que é o Barreira. É o Cavolim, é o Barreira, né? Tenho usado esse, mas não vejo muita diferença. Tenho tanto medo de machucar a pele da paciente. Gente, não tenham medo. Né? A gente já falou, tipo, a Tati tá aí, ó, confirmando o que eu falei para vocês. Não tem complicação de taping. Não tem. A complicação, às vezes, é o excesso de informação, informação sem fundamento, às vezes é a má aplicação mesmo, tá? Mas não tem. Se existe uma técnica segura, é o taping, tá? Vocês não precisam desse medo. Quando vocês tiverem segurança para aplicar, vocês vão ver, tá? Não, não tem um motivo para o medo. Só uso creme barreira quando a pele está muito sensível. Exato, tá? Tem indicação, tá? Tudo tem uma indicação. Tudo tem indicação. Já atendi pessoas no WhatsApp falando que estava muito caro e queria aplicar sozinho, vendo no TikTok e Instagram. Eu tenho um amigo que o paciente falou isso para ele. Ele falou: Nossa, falou que, eu comprei o tape e tal, vou aplicar, não vou vir mais aqui. Aí ele falou assim: Nossa, mas por que que o senhor fez isso? Era só o senhor ter me falado, eu te dava um pedaço. Mediu lá, falou: Toma aqui, ó, pode aplicar. Aí depois o paciente voltou rindo, né? Tipo, não adiantou, não funcionou o que o paciente aplicou, né? Então, uso para nariz congestionado. Nossa, fantástico, né? Não existe nada melhor para nariz congestionado do que para sinusite do que o taping. Usei para fazer um X no abdômen do pós-parto, e depois usei outra marca por cima cobrindo toda a região. As orientações. Quero entrar no grupo para tirar dúvidas. Apliquei tape em uma gestante obesa, a pele bem solta, estou morrendo de medo. Ó, o grupo, esse grupo que eu falei para tirar dúvidas é o grupo do curso, tá? É o suporte das alunas. O grupo que eu tenho, que é esse grupo que vocês entraram, ele não é aberto para tirar dúvidas. É o grupo que eu aviso das aulas, tá? Que eu mando o link das aulas. Apliquei já em paciente bem gordinho, abdômen caído, zero problema, era pós-parto. Então, mas tem o grupo da Fisionet continua ativo. Todos os grupos ficam ativos, gente. Eu não desfaço grupo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas, ó, eu vou deixar Bom, deixa eu encerrar aqui a gravação.